Olá a todos, como é que vocês estão? Aqui é Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel. Hoje 22/2/2024, 8 horas e 18 minutos da matina em São Paulo. Veja, só números pares, hein? Pessoal que gosta de números, hein? Ó, 22, 2, 20, 24, 8, 18. Estamos na Zona Sul, São Paulo, capital. Alguns assuntos vamos lançar luz hoje. Em menos de 24 horas, mais de 100 deputados brasileiros, entre aspas, se mobilizaram para defender a honra de um país estrangeiro que, na melhor das hipóteses, é completamente indiferente e irrelevante para o Brasil. Na hipótese mais realista, é nefasto aos interesses nacionais soberanos do Brasil. Já falei no outro vídeo, né? Como é que o nosso melhor cientista nuclear foi exterminado brutalmente, né, pelo seu serviço secreto lá, desse país que eles amam, que eles adoram, né? E agora eles pedem o impeachment do presidente eleito. Vou dizer o que acho, esses ratos apátridas, traíras, quinta coluna incrustada aqui no Brasil, eles são fortes candidatos à cassação, à expulsão, ao impeachment deles, ou mesmo à pena capital. O Brasil terá sua Revolução Francesa no devido tempo. Apenas imagine se esses lacaios de Netanyahu e do lobby das armas americano se aplicassem com o mesmo afinco aqui para defender os interesses do Brasil, para o Brasil, no Brasil. Alguém tem que criticar essa gente. Ninguém se deu conta ainda, e inclusive também eu fiz um vídeo só sobre isso daí, né? Que chama Lula mete o tabefe na cabala, né? Que a fala do presidente Lula é um tabefe na cara do Netanyahu, na verdade. Quando eu digo que ele mete o pé na cabala, eu estou me referindo a isso, né? E que isso beneficia quem? Quem é beneficiado quando o Lula fala aquelas coisas sobre o Genô em Gaza, né? Ninguém menos do que Joe Biden. Joe Biden se beneficia. Porque Joe Biden é o tipo que fala em direitos humanos, em cessar-fogo pela frente, e na realidade ele é contra o cessar-fogo, ele envia armas e dinheiro, ou seja, ele é um completo hipócrita. É o tipo de líder que nós temos hoje aqui no Ocidente. Eu vou falar sobre isso no final do vídeo, sobre as lideranças ocidentais, né? Pense então nessa visita aí do Antony Blinken. O Lula foi conversar aí com o Antony Blinken, quer dizer, o Antony Blinken foi conversar com o Lula. E em breve eles vão vir aqui, eu já falei sobre o Lula liderar o G20 em outubro, aqui no Rio de Janeiro. É claro que o Antony Blinken, que é o secretário de Estado do Joe Biden, é o boneco do boneco, vai trazer algumas cenouras, né, de burro na algibeira e algum alicate, né, para ameaçar. Então ele dá a cenoura e um alicate para ameaçar, né? Que é a maneira como eles trabalham, a política externa deles é baseado em enganar e ameaçar. Enganar com alguma benesse, enfim, ele tenta te seduzir através de uma ameaça implícita, que é o segredo da bomba atômica, né? Você não entra numa guerra nuclear total porque sabe que todo mundo vai morrer, né? Daí então que se diz que a bomba atômica é a melhor garantia de uma paz permanente no mundo. Tese com a qual eu não concordo, porque a bomba atômica ela permite usar muitas outras armas, né, até que se use a bomba atômica. Bom, mas esse é um outro assunto. No Falando Geral aí, tem uma live só sobre as armas nucleares hoje. Como é que se encontra esse delicado equilíbrio aí entre as potências nucleares, né? Potência da qual o Brasil não quis fazer parte e talvez ele tenha desistido, ou então ele esteja fazendo as coisas da maneira correta, ou seja, de uma maneira discreta. O fato é que nós não temos, inclusive por causa deste crime que foi cometido contra o Brasil, perpetrado aí por este país que os nossos deputados são submissos, são lacaios. A falar sobre o Navalny, a nova Taylor Swift, a ex de Navalny, já está na Conferência de Munique, tratando de seus assuntos diretamente com Ursula
Boris, Stoltenberg, Blinken e outros. Sobre o Navalny, olha só, ele gozava as benesses de trabalhar para o MI6, naquela prisão russa no Ártico, na qual ele cumpria a pena por crimes comuns, crime de lavagem de dinheiro, tráfico de influência, formação de quadrilha financeira. O Navalny nunca teve mais do que 2% dos votos. Então ele nunca foi parte realmente da oposição russa, né? Além disso, o Navalny não se pode dizer como uma oposição russa, porque existe uma oposição russa dentro da Rússia. Por exemplo, o Partido Comunista lá, que se enfraqueceu tremendamente após o fim da União Soviética, é uma oposição russa, é uma oposição autêntica. Ele tem comitês, ele tem partidos, ele tem associações aí em todas as grandes cidades russas, nas médias cidades e até nas pequenas. Quer dizer, ele tem representatividade política. Se ele for uma oposição, e se um dia o Partido Comunista Russo voltar ao poder, por exemplo, conseguir, sei lá, suceder o Vladimir Putin, coisa que eu não acredito, que o Partido Comunista Russo hoje ele é muito mais fraco do que ele jamais foi na história. Mas é uma oposição autêntica, porque é uma oposição russa. Pensando na Rússia, nos interesses geopolíticos, políticos, econômicos, sociais, culturais da Rússia. Certo? Agora, o Navalny não é uma oposição russa. O Navalny é um quinta coluna, um cara que trabalha para os britânicos, trabalha para os excepcionalistas americanos. Quer dizer, ele é a própria traíra, né? Então, não se pode dizer que ele seja uma oposição ao governo de Vladimir Putin. Sobre o fim do Navalny aí na prisão no Ártico, veja, o Navalny tomou 5 vacinas Pfizer. 5. Podia ter tomado uma, né, ou 2, mas ele tomou 5 contra o Covid, né? Ele recusou-se a tomar a segura vacina Sputnik. Bastaria ele tomar uma. Os russos que tomaram a Sputnik estão bem hoje. Agora, aqueles que tomaram 5 vacinas Pfizer morrem subitamente. Os efeitos colaterais dessa vacina são tão deletérios quanto o próprio Covid. Espero que vocês não tenham tomado a Pfizer. Se tomaram só uma, também tudo bem, que o nosso corpo tem formidáveis meios de se autogerir, de se autoimunizar, de se regenerar. Então, vamos aguardar aí as informações oficiais do acidente lá que ele teve lá na prisão, né? Tem analista agora eu chamo analista de vaso de descarga, né? Que o cara tem as suas melhores ideias lá, né, sentado, né, no recipiente, né? Dizendo que a Rússia é sionista, tem o rabo preso, etc. Bom, é claro que o sionismo está em tudo, está em toda parte, né? Agora, dizer que a Rússia é sionista é um pouco exagerado, né? Por exemplo, todo mundo sabe que Marx, Darwin, Einstein, né, Freud, todos eles eram judeus, né? Pessoas de grande capacidade intelectual, né? Ninguém desconhece o fenômeno de que os judeus têm grandes personalidades, né, na filosofia, na ciência, nas artes, nas matemáticas, na música, nas ciências. Mas dizer que a Rússia é sionista é um pouco forte, né, talvez um pouco exagerado. O fato é que, recentemente, a Rússia recebeu membros da resistência palestina, líderes do Hamas, do Hezbollah, da Irmandade Muçulmana, foram lá se encontrar com o presidente da Rússia. Então eu acho estranho dizer que a Rússia é sionista, a não ser que você dizer que essas entidades aí da resistência palestina, da resistência árabe, são sionistas também. Então todo mundo é sionista, eu sou sionista, você é sionista, todo mundo é sionista, de um jeito ou de outro, né? Todo mundo, então, é povo escolhido, é terra prometida, então se todo mundo é, ninguém é também, né? E olha só, e a China? Ah, não, mas a China está sendo prejudicada na passagem do Estreito de Bab el-Mandab, controlada pelos Houthis, que recebem logística e recursos e apoio do Irã. Pessoal, o fato é que a China não fez ou não disse absolutamente nada contra o Irã. Nada. Então, só para constar, eu não acho que a Rússia é sionista, claro que
Claro que o Vladimir Putin ele tem que ter jogo de equilíbrio, jogo de forças, porque ele está lidando com a maior dinastia bancária do mundo, né? E com o excepcionalismo americano, porque o sionismo está por trás disso daí também, né? Então ele tem que ter jogo de cintura, né? Ele também não vai se meter de cabeça ali no problema de Israel contra a Palestina. No fim das contas, as pessoas, sejam elas de pouco ou de muito poder, elas têm que cuidar daquilo que pode dar certo, né? Não é uma guerra da Rússia, a guerra da Palestina. Ela tem que cuidar de seus problemas internos que já são bastante delicados ali. O fato é que o problema ali é muito delicado, ali no Oriente Médio, né? O Netanyahu, que o pessoal está chamando de Netadiabo, né? Ele está conseguindo destruir 75 anos de delicadíssimo trabalho diplomático de Israel. Na verdade, Israel estava indo bem nos últimos anos. Ela conseguiu um certo pacifismo, vamos dizer assim, uma certa relação melhorada aí com o Egito, com os Emirados, com a própria, com o próprio Irã, com a Arábia Saudita. Né? Bom, o Irã é difícil, né? Mas pelo menos havia um certo equilíbrio ali. O fato é que o penoso trabalho de tantas administrações, e após tantos conflitos e guerras contra os palestinos, contra os árabes, né? Após tantos conflitos, ele jogou literalmente todo esse trabalho diplomático no lixo, no esgoto. Né? Continuando aqui, pessoal, uma coisa que nos chamou a atenção aqui, o Rafael Machado, que é um jovem bastante inteligente, que eu recomendo aí os seus posts, os seus vídeos, é do canal Nova Resistência, apesar que a nova direita, a falsa direita brasileira, não gosta, porque diz que ele é duguinista, e, enfim, toda aquela balela, né? O pessoal que gosta de classificar todo mundo, né? E ele mesmo não quer que os classifique, né? Mas gosta de classificar todo mundo. Todo mundo é comunista, né? Se todo mundo é comunista, então ninguém é comunista, né? É a mesma coisa que eu falei, né? O fato é que ele fez um vídeo aí bastante interessante sobre o Bezmenov, né? Yuri Bezmenov e o Yon Pacepa, que aliás tem livros aí que nós lemos na época, né? Que são tidos aí como dissidentes do KGB, né? E na verdade não é nada disso, né? E, na verdade, no caso do Bezmenov, ele nunca foi nada além do que um jornalista a serviço da CIA, cooptado, trabalhando lá nos Estados Unidos, fazendo vídeos na internet, que o pessoal toma assim como a última palavra em termos de inteligência, de subversão e de espionagem, e de revelar os segredos do KGB, que já não é segredo para ninguém. Assim, tem uma vasta bibliografia, né, sobre a Guerra Fria, sobre a época da espionagem, da contra-informação, da contra-inteligência, da inteligência, enfim, muitos filmes, né, muitos textos, livros, né, sobre tudo isso daí. O fato é que ele trabalhava para gerar o medo atávico do fantasma do comunismo, né? O fantasma do comunismo, em plena época de McCarthy, do macartismo, né? Em que gerar o comunismo era uma coisa extremamente importante, inclusive lucrativa, e continua sendo lucrativa aí nesses canais que fica perseguindo assim o comunista que está embaixo da cama, que está dentro do armário, né? Na verdade, esses dissidentes aí, que de dissidentes não tem nada, são caras que se fixaram nos Estados Unidos num dado momento, na época em que havia realmente um conflito diplomático e até mesmo militar, né, a chamada Guerra Fria. O fato é que, se eu critico aí, ou dou nomes aos bois corretamente, o Bezmenov e o Pacepa, na verdade, eram desinformantes da CIA, né? Mas isso não muda nada na mente alumínica, né? Na mente de alumínio, né? Ele vai continuar achando que ele é levado a acreditar, e ele bota mais fé nisso daí do que em Jesus Cristo, que a Rússia pretende dominar o mundo. O comunismo só cresceu após o fim da União Soviética, né? O chapéu de alumínio ele acredita piamente nisso, né? Que tudo é uma estratégia para nós baixarmos a guarda, né? Assim, é como que está passando um filme, o Sputnik aí na Netflix, né? Que é um bicho assim que tipo aquele ET que entra dentro do corpo da pessoa, né? E se alimenta. Ali é uma coisa terrível. O filme assim impressionante, né? Enfim, é uma estratégia para baixarmos a guarda e o monstro está de tocaia para comer o seu cérebro, né?
Pentágono agradece, né? Se você fica morrendo de medo, achando que o comunismo vai dominar o mundo, né? E o chapéu de alumínio se sente gratificado, né? E assim se vai dividido, polarizado para lugar algum, né? Falar sobre o Ocidente aqui, ó, um outro mito no sentido de misticismo, né, de mítico no sentido falso, né? Não que eu seja alguém que acredita que os mitos eram coisas falsas, não, eu acho que muita coisa relacionada aos mitos é mal explicado, né? E é tido como uma lenda, uma crendice, como um conto, mas na verdade muitos mitos quem explica bem essa questão dos mitos é o Jean-Val Elan, né? Que estudou as mitologias dos vários países. Então, mas um mito criado assim no Ocidente, totalmente no Ocidente, um mito criado totalmente no Ocidente por ocidentais, né? E que recebeu um notável incremento. Incremento quer dizer um financiamento, recebeu agentes, assessoria, políticas, né? É a ideia de os comunistas estão infiltrados em Hollywood, no movimento hippie, na música de massa, nos sindicatos, eles estão em toda parte. Tipo, é como aquele filme A Gosma Assassina, a bolha assassina, ela vai crescendo, aquela gosma vai comendo tudo, né? Não vamos negar a influência da mentalidade comunista dentro dos Estados Unidos. Ocorre que só muito fortuitamente e indiretamente os órgãos de inteligência do mundo euroasiático, quais são? Os mais famosos, naturalmente o KGB, o Guambu, que é o Serviço Secreto Chinês. Falando aqui na linguagem vernacular em português, o Guambu, a Securitate, né? O serviço da Tchecoslováquia, da Alemanha Oriental, né? Só muito raramente eles se envolveram diretamente nessa propaganda comunista nos Estados Unidos, como prega aí o Bezmenov, o Pacepa e outros, né? Estou falando da época da Guerra Fria, né? Na verdade, assim, a esmagadora quantidade da terrível ideologia comunista foram boatos, desinformações, disseminação de terror psicológico propagado nos Estados Unidos pelos Estados Unidos, pela inteligência americana, pelos think tanks, pelas fundações globalistas dentro dos Estados Unidos e naturalmente pelas mídias sionistas americanas, né? Em muitas situações, inclusive, a elite financeira que controla a democracia por trás dos panos propagou o medo do comunismo a fim de obter vantagens, inclusive ao ser tributada, né? A elite, tudo que ela não quer é pagar tributos, tudo que ela não quer é ser taxada, ser tributada. Em muitas situações, a elite financeira ela propagou e se beneficiou do medo do comunismo, conseguindo melhores acordos aí nas políticas públicas, né? Menores tributações, das quais ela sempre participou. Toda atividade privada trabalha junto com a atividade estatal e se beneficiou. Então, assim, tem um interesse aí também econômico, além do interesse meramente ideológico e político, por trás dessa coisa de disseminar o medo do comunismo. Vende livro, né? Nós temos aqui o nosso sábio da Virgínia, vendeu muitos livros, né? Propagando aí o medo atávico do comunismo, né? Na verdade, ele ganha muito dinheiro com isso. Né? Por quê? Porque isso vende, né? E os seus seguidores continuam batendo nessa tecla, né? E estão vendo algum comunista aqui atrás de mim? Não, vão dizer que eu sou comunista, né? No mundo real, os países seguem os seus próprios interesses. Os seus serviços de inteligência são até muito parecidos, aliás. Hoje já mudou bastante, né? Grande parte de tudo aquilo que se afirmou sobre o KGB, né, que ele é uma espécie de monstro antediluviano que vai devorar tudo, é praticado escancaradamente aí pela CIA e pelo MI6. Por exemplo, a explosão aí do Nord Stream 1 e 2. Né? Hoje eles são muito mais explícitos, né? E não tem mais como esconder, né? Eu falo frequentemente aqui no chapéu de alumínio, né, na falsa direita, né, na nova direita. O fato é que é o seguinte, pensa aí, ó, bolsonaristas, olavistas, moristas, liberais, neocons, maçons, ex-bolsonaristas arrependidos, hein? O que eles têm em comum? São todos devotos, lacaios, submissos ao eixo Yankee, Anglo,
sionista. Foi o que eu falei no começo do meu vídeo. Ou seja, é preferível você não ter deputado nenhum no Congresso do que ter um deputado que coloca os interesses de qualquer país, por exemplo, de Israel ou dos Estados Unidos, na frente dos interesses do Brasil e dos brasileiros. Essa pessoa é uma traíra, é um traidor, é um quinta coluna. Bom, para terminar, gostaria de dizer que a democracia ocidental provou-se uma fraude. Não há mais líderes no Ocidente. Nós não temos mais líderes. Tipos como Trudeau, Biden, Olaf Scholz, Ursula von der Leyen, Rishi Sunak e outros. Não, esses líderes não têm vontade própria. Veja, eles estão no nível aí de subgerente de supermercado. Veja, eu não tenho nada contra essa profissão, hein? Tá? Mas o cara que se diz líder de um país, presidente, ele está no nível de um subgerente, né? De loja aí, de departamento, né? Da casa das cuecas aí, da casa das calcinhas, entendeu? Veja, não há autoridade. Não há outra meta hoje no Ocidente que não seja o projeto neoliberal, globalista, ateu, midiático, dinheirista, consumista. As promessas dos políticos são todas idênticas no Ocidente. Os resultados são idênticos. E nós temos alertado aqui, ou seja, a lenta e inexorável decadência do Ocidente. Bom, pessoal, sendo que tínhamos para hoje, agradeço a presença de todos aqui no nosso canal. O nosso seguidor é a pessoa mais importante do nosso canal. Se você der um like, ative o sininho das notificações. Eu continuarei a fazer os vídeos diários aí. Hoje já ficou um pouco mais longo do que o normal. O canal é de livre pensamento, livre expressão, canal de mídia alternativa, mídia independente. Prestigiem a mídia alternativa. Pessoal, a mídia alternativa independente traz a verdadeira informação. Ela não mente para você. E, repito, a mídia alternativa independente vai colocar de joelhos a mídia mainstream, a grande mídia sionista, a mídia globalista. Eles vão cair no final, né? Como bem explicou ontem, aliás, o professor Luiz Antônio Peixoto Vale no seu canal lá, Checkmate Global, que é um canal que eu recomendo também. Muito bem, então, sendo que tínhamos para hoje, agradeço a presença de todos. Todos os conteúdos deste vídeo estão aí na descrição, no blog Elder Araújo. Se você quiser me pagar um cafezinho, R$1, R$2, tem aí o meu Pix na descrição do vídeo, que é o meu e-mail. Pessoal, muito obrigado pela sua presença aqui. E vamos em frente. Até a próxima e fiquem com Deus.